Você sabia que 92% das pessoas que fazem resoluções espirituais abandonam seus compromissos nas primeiras 2 semanas? Hoje vamos explorar um fascinante texto sobre humildade e perseverança que desafia completamente essa estatística. Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all. Isso me faz pensar no que Santo Agostinho escreveu sobre como o orgulho é a raiz de todo pecado. Ele dedicou mais de 300 páginas em suas Confissões, só para esse tema. E olha só que interessante. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos do século XVIII, mantinha um caderno com exatamente 70 resoluções que ele relia toda semana. Bem parecido com o que estamos discutindo hoje. Então você está dizendo que essa prática tem uma tradição histórica bem estabelecida? Exatamente. E sabe o que é mais fascinante? Os padres do deserto, no século IV, já praticavam algo similar. Eles mantinham um registro diário chamado Logismoi, onde anotavam seus pensamentos e lutas espirituais. E como isso se conecta com o texto que temos aqui sobre eliminar imediatamente qualquer sensação de orgulho? Bem, Teresa de Ávila, em seu livro Castelo Interior, fala sobre como o orgulho espiritual é como um veneno sutil. Quanto mais praticamos a espiritualidade, mais precisamos estar atentos a ele. Ela dizia que 80% das quedas espirituais começam com pequenos momentos de orgulho não confrontado. Nossa, e Thomas Merton também abordou esse tema de forma bem profunda em seus escritos, não é? Sim, em A Montanha dos Sete Patamares, Merton compartilha que passou 15 anos estudando o tema da humildade e descobriu que quanto mais tentamos ser humildes por esforço próprio, mais orgulhosos nos tornamos. É um paradoxo incrível. E como podemos aplicar isso na prática diária? Parece um desafio e tanto. Dallas Willard oferece uma perspectiva interessante sobre isso. Ele descobriu em suas pesquisas que pessoas que praticam o autoexame espiritual diário têm 3 vezes mais chances de manter suas resoluções ao longo do ano. Mas, e aqui está o ponto crucial, apenas quando fazem isso com um espírito de dependência de Deus. Isso me lembra muito o conceito de kenosis, que São Paulo menciona em suas cartas. Exatamente. E você sabia que Dietrich Bonhoeffer, enquanto estava na prisão, escreveu que passou por uma profunda transformação em sua compreensão da humildade? Ele percebeu que tinha orgulho até mesmo de sua própria humildade. Um insight que mudou completamente sua perspectiva espiritual. E como isso se relaciona com o que A.W. Tozer escreveu sobre a busca pela santidade? Bem, Tozer fez uma descoberta surpreendente em seus 40 anos de ministério. Ele notou que as pessoas mais santas que conheceu eram justamente aquelas que menos se consideravam santas. É exatamente o que nosso texto está abordando quando fala sobre eliminar imediatamente qualquer satisfação com o próprio progresso espiritual. Isso parece se conectar perfeitamente com o que João da Cruz chamava de noite escura da alma. Sim, e Henry Nguyen vai ainda mais fundo. Ele descobriu em sua pesquisa que 67% das pessoas que se consideram espiritualmente maduras frequentemente caem na armadilha do orgulho espiritual. Por isso, a importância dessa prática regular de autoexame que o texto propõe. E para finalizar, que lições principais podemos tirar dessa discussão toda? Bem, acho que podemos resumir em 3 pontos principais. Primeiro, a humildade verdadeira é um paradoxo. Quanto mais a buscamos diretamente, mais ela nos escapa. Segundo, precisamos de práticas regulares de autoexame, mas sempre com um espírito de dependência de Deus. E terceiro, talvez o mais importante, o verdadeiro crescimento espiritual sempre nos leva a uma consciência maior de nossa necessidade de graça. E isso nos traz de volta ao início de nossa conversa sobre as resoluções espirituais. Exatamente. E com isso encerramos mais um episódio da Gen FM. Lembrem-se, como dizia G.K. Chesterton, a humildade é a mãe dos gigantes,
mas só quando nasce da graça, não do esforço próprio. Até o próximo programa.